Minha irmã tentou me matar após roubar meu marido e esconder um segredo. Karina estava em um lugar escuro. O dia havia começado mal, e a cada segundo que passava, sua mente ficava mais confusa. O divórcio com Dimas ainda deixava marcas profundas. A traição, a dor de perder o homem que amava, e pior, a traição de sua própria irmã Valentina, que havia se envolvido com ele. O estômago dela se revirava ao lembrar do olhar cúmplice que elas trocaram na última festa da família. Mas o pior ainda estava por vir. A fazenda herdada de seu pai estava em dificuldades financeiras. As contas cresciam e o peso da responsabilidade deixava Karina sem fôlego. Ela olhou pela janela empoeirada do escritório, imaginando como poderia transformar o local em um centro de hipismo, um sonho que sempre teve. A ideia de oferecer aulas de equitação faria com que a fazenda ganhasse vida novamente. Mas quem ajudaria Karina nesse novo início? A resposta veio em forma de André, o amigo de longa data, ex-marido de Valentina. Ele sempre teve um jeito especial de acalmá-la, mas havia algo nele que ainda a fazia hesitar. Enquanto a ideia ganhava forma, um incêndio devastador aconteceu. O estábulo, onde tantos momentos felizes foram vividos, ardia em chamas. O cheiro de fumaça e carne queimada preenchia o ar, e Karina ficou paralisada. A adrenalina disparou quando ela viu Valentina se aproximar, quase sorrindo. A cena era surreal. Como a irmã podia ter uma expressão triunfante em um momento de tanta tragédia? Foi quando Karina fez a conexão. A construção do novo centro de hipismo era também uma forma de pôr os pés na lama da traição. As suspeitas sobre Valentina cresceram assim como as chamas que consumiam a propriedade. O olhar de André refletia preocupação, mas também algo mais profundo. Karina percebeu que o apoio dele era fundamental, mas Valentina estava disposta a tudo para manter o controle. E a cada passo que Karina dava, mais sombras pareciam surgir à sua volta. Certa noite, enquanto revirava antigas fotografias, Karina encontrou o envelope amarelado. Ao abrir, descobriu uma carta que Valentina havia escrito anos atrás. As palavras eram um grito desesperado por ajuda, cheia de segredos obscuros que poderiam destruir sua imagem perfeita. Um nó se formou na garganta de Karina. O que mais sua irmã escondia? E até onde Valentina iria para não ser exposta? Os sentimentos de traição e o desejo de proteger sua família estavam em um embate constante. Cada rumor na cidade poderia ser um golpe contra Karina. A tensão se acumulava. Ela precisava confrontar Valentina. Era um embate inevitável, e o que viria a seguir poderia decidir o destino delas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Karina estava em um turbilhão de emoções. A escuridão do ambiente parecia um reflexo do que se passava em sua mente. Ela sabia que precisava enfrentar Valentina. A ideia de ter que encarar a irmã a deixava em alerta, mas o conteúdo da carta a consumia. O que mais Valentina poderia estar escondendo? O aperto no peito crescia a cada minuto. Decidida, ela ligou para André. Precisamos conversar. Agora. A urgência na sua voz não deixou espaço para discussão. Ele chegou rapidamente, o semblante preocupado. Karina sentia que precisava de alguém do lado dela.
O que aconteceu? André perguntou, os olhos fixos nela. Carina puxou um fundo de ar e mostrou a carta. É sobre Valentina, a irmã. Algo não está certo. Sinto que ela tem mais segredos do que imagina. A tensão no ar era palpável. André pegou a carta e começou a ler. A expressão dele mudava, mas o silêncio era ensurdecedor. Carina observava as linhas de preocupação se acentuarem em seu rosto. Carina, isso é sério, murmurou, mas não teve tempo de completar. Um grito estridente cortou o ar. As duas mulheres se viraram instantaneamente. Era Valentina. Ela estava parada na entrada do escritório. A expressão divertida era um contraste horrendo com a situação. O que você está fazendo, sua traidora? Carina berrou, a raiva borbulhando. Ah, Carina, sempre tão dramática. Valentina respondeu, com um sorriso presunçoso. Você não entende o que realmente está acontecendo, não é? Carina sentiu a adrenalina subindo. O que você quer dizer com isso? Valentina deu um passo à frente. Os olhos dela brilharam. Você está tão absorvida em me culpar que não percebe a verdade. Vocês dois. Ou apontou para André. Não fazem ideia. Repentinamente as luzes começaram a piscar. E tudo ficou estranhamente silencioso, como se o mundo tivesse parado. Carina olhou ao redor, confusa. O que Valentina estava prestes a revelar? A tensão aumentou e André foi em direção à janela, olhando para fora. Não é só sobre o que aconteceu entre nós, Valentina continuou, a voz carregada de emoção. É sobre o que você não sabe. E isso poderia mudar tudo. Carina não conseguia entender. Um nó formou-se em sua garganta. Mudar tudo? Sim, o que Valentina estava insinuando. Chega! Carina gritou. Não vamos mais jogar esse jogo. Diga logo o que sabe. Foi quando a energia da casa cortou de vez. O silêncio ficou mais profundo e Carina sentiu um calafrio nas costas. Uma porta bateu e um som de vidro se quebrando ecoou pelos corredores. A tensão se tornava insuportável e o medo a envolveu. Valentina sorriu, mas agora havia algo sombrio em seus lábios. Eu sei o que você fez, Carina, e posso facilmente expor tudo se você não me ouvir. Os olhos de André se arregalaram enquanto ele olhava para Carina. A fraqueza surgia nas pernas dela. O que significa isso? O que Valentina sabe? O ambiente parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Carina começou a suspeitar de mais coisas que Valentina havia escondido. O que eu fiz? E terror tomou conta dela. Nesse momento, uma sombra passou pela porta do escritório. Alguém estava lá. Um rosto familiar, mas que deveria estar longe. Era Dimas. O ex-marido de Carina estava ali, interrompendo o confronto. Ela sentiu seu coração parar. O que ele estava fazendo aqui? O que está acontecendo? Dimas perguntou, a expressão confusa e preocupada. Carina olhou para Valentina, depois para André. O que mais estava por trás dessa situação? A verdade estava prestes a vir à tona, mas o que ela realmente significava? Os segredos, as traições, tudo estava se entrelaçando de uma forma que Carina nunca preservou. O silêncio era ensurdecedor e cheio de promessas de um desastre. Carina piscou, tentando processar a presença inesperada de Dimas. O silêncio na sala se tornou agonizante. O peso da tensão pairava como uma nuvem ameaçadora. O que ele estava fazendo ali? Dimas, o homem que havia rompido seu coração, agora estava prestes a se tornar parte dessa tempestade emocional. Carina sentiu-se paralisada, seu estômago se contorcia. O que está acontecendo? Dimas repetiu, sua voz soando cada vez mais confusa. A expressão dele entre a preocupação e a incredulidade. Valentina sorriu, mas seu olhar agora tinha um brilho inquietante. Ah, Dimas,
Você realmente não sabe de nada, não é? A irmã de Karina se aproximou dele, como se estivesse prestes a contar um segredo que poderia mudar tudo. Karina sentiu um frio percorrer a espinha. O que Valentina queria dizer? O que mais ela poderia revelar? A atmosfera na sala estava tão carregada que dava para cortá-la com uma faca. André, em seguida, deu um passo atrás, como se tentasse se afastar daquela situação elegante e explosiva. Eu não quero me envolver em mais nada, disse André, sua voz baixa e tensa. Não é só entre vocês. Ah, mas é assim que você vê, não é? Valentina lançava um olhar provocador. O que aconteceu entre nós duas é apenas a ponta do iceberg, e a verdade está prestes a emergir. Nesse momento, um tremor percorreu o chão. Era como se a casa estivesse prestes a desabar sob o peso dos segredos que guardavam. Karina olhou para Dimas, as perguntas se acumulando. Mas antes que pudesse perguntar, Valentina começou a falar de novo, e seu tom era cheio de desprezo. Você acha que eu roubei o seu marido? Ah, Karina, isso é só um jogo para você. Você nunca se questionou sobre os verdadeiros motivos pelo qual Dimas saiu da sua vida? Uma sombra cruzou o rosto de Dimas. Que você quer dizer com isso, Valentina? Ele parecia confuso, mas do jeito que ela estava falando, Karina tinha certeza de que algo estava prestes a vir à tona. Dimas, você não se lembrou do dia em que Karina encontrou a carta? Foi o dia em que você decidiu deixar a nossa cidade. E não foi só por causa dela. A voz de Valentina parecia triunfante agora. Karina sentia seu coração disparar. A cada palavra, a verdade parecia mais clara e aterradora. Dimas olhou para Karina, seus olhos agora cheios de incerteza. Karina, o que você sabe? Espera, você sabe alguma coisa? Valentina interrompeu, e o sorriso dela não era mais de vitória, mas de algo mais sombrio. Você pode achar que eu não deveria estar nesse jogo, mas não é assim que funciona. Alguém sempre perde. E eu não sou eu. Karina sentiu a angústia subir a cabeça. O que você fez? O que você sabe? O que está acontecendo aqui? As palavras saíram como um grito, a adrenalina a fazendo perder o controle. Nesse instante, um barulho reverberou na casa, um estrondo que parecia vir do porão. O som era tão forte que fez todos estremecerem. Dimas e Karina se entreolharam, a confusão e o medo em seus rostos se transformaram em pavor. O que foi isso? André perguntou, olhando em direção à porta. Não sei, Karina respondeu, apavorada. Mas temos que ir verificar. Dimas, ainda paralisado, parecia hesitar. Karina olhou novamente para Valentina. Algo na expressão dela se alterou, como se ela soubesse mais do que estava deixando transparecer. Havia um tipo de confirmação silenciosa ali, uma cumplicidade estranha. Antes que Karina pudesse interrogar mais, outra batida ressoou, ainda mais forte, e a porta do escritório se abriu com um estrondo. Todos se viraram, e através da porta, uma figura surgiu. Era uma mulher. E Karina sentiu seu sangue congelar. Era a mãe delas, a mulher que acreditavam ter morrido há anos. O horror tomou conta do ambiente, e Karina mal conseguia respirar. O que isso significava? Por que ela estava ali? E o que mais Valentina tinha escondido? A cada segundo, o chão parecia desmoronar sob seus pés, e agora, mais do que nunca, os segredos estavam prontos para serem revelados. E Karina sabia que nada seria como antes. Karina piscou, ainda em choque pela presença da mãe, que ela acreditava ter morrido há anos. O ar parecia pesado, como se a casa inteira estivesse segurando a respiração. Valentina, que sempre ficou à sombra da irmã, agora parecia mais confiante do que nunca, como se tivesse argumentos prontos para derrubar qualquer defesa. Dimas, por outro lado, estava paralisado, com os olhos arregalados, incapaz de processar a cena. Mãe? Karina finalmente conseguiu pronunciar, sua voz trêmula. Como é possível?
A mulher à sua frente sorriu suave, mas havia um peso de tristeza em seu olhar. Eu sei que sua mente está em turbilhão, mas eu estou aqui por uma razão. Vocês precisam saber a verdade sobre tudo isso. Os corações de Karina e Valentina batiam freneticamente. Karina sentiu um nó na garganta. O que mais sua mãe poderia ter escondido? Valentina parecia nervosa, mas esperançosa, os olhos brilhando com aquela expectativa silenciosa. A verdade? Valentina interrompeu com um tom desafiador. Que verdade? Você estava morta para nós. Não da forma como vocês imaginam. A mãe respondeu, sua voz calma, mas firme. Fui forçada a ficar longe, por causa de segredos que nunca pude compartilhar. Dimas olhou para Karina. Sua expressão confusa, agora repleta de ansiedade. O ambiente estava carregado de tensão, como um fio prestes a se romper. Mãe, Karina exclamou. O que você está dizendo? Tudo começou antes do que vocês conseguem imaginar. A traição, a separação, essa história de amor. A mulher respirou fundo, os olhos fixos em Karina e Valentina. O que vocês acham que sabe sobre seu pai não é história completa. Na verdade, Dimas não é quem você pensa que é. Um silêncio ensurdecedor se instalou. As palavras dela reverberavam no ar, como se o mundo ao redor tivesse parado. Karina sentiu suas pernas fraquejarem. O que sua mãe estava insinuando? Espere, o quê? Dimas perguntou, sua voz agora baixa. O que você quer dizer com isso? Valentina se aproximou, os olhos cheios de esperança e dúvida. Se Dimas não é quem pensamos, quem ele realmente é? Mãe, você precisa nos contar. Ele é seu meio-irmão. As palavras saíram como um sussurro, súbita e diretamente. E por essa razão, eu fui forçada a ficar longe. Eu não podia deixá-la sofrendo. Karina mal conseguia respirar. Dimas, seu Dimas, o homem que havia amado, estava ligado à sua história por um laço de sangue que ela nunca poderia imaginar. A revelação era como um punhal, ecoando em cada canto de sua mente. Isso não pode ser verdade, murmurou Dimas, a expressão em seu rosto alternando entre a dor e a confusão. Você está me dizendo que sou irmão delas? Karina olhou para Valentina em busca de confirmação. Mas a irmã também estava em choque, a mente dela desnorteada. As paredes da casa pareciam colapsar sobre elas, e a tensão que tudo isso poderia gerar era insuportável. Mãe, não! Karina gritou, lágrimas brotando dos olhos. Como você pôde esconder isso de nós? Eu fiz o que achei certo. Meus segredos eram para proteger vocês. A mãe se defendia, cada palavra carregando o peso de uma vida inteira. Dimas não sabia, eu não sabia, até que fosse tarde demais. Valentina olhou para Dimas, suas expressões agora misturadas de raiva e compaixão. A confusão era palpável e o ambiente, antes seguro, agora se tornava uma armadilha. Então, como se a casa estivesse respondendo ao caos emocional, as luzes começaram a piscar novamente. Um barulho ensurdecedor de algo caindo ecoou no andar de cima. Karina congelou, o coração batendo descompassado. O que mais poderia acontecer ali? Isso não acabou. Valentina gritou, o desespero em sua voz ecoando. Nesse momento, tudo podia acontecer. Os segredos estavam chocando, as relações se desmoronando. E Karina sabia que a verdade havia apenas começado a se revelar. E com isso, tudo em que ela acreditava estava prestes a mudar para sempre. Karina piscou, ainda atordoada pela revelação. O ar estava carregado como uma tempestade prestes a estourar. Olhos se viraram para a mãe, que parecia mais uma estranha do que uma figura materna. As palavras dela estavam martelando na cabeça de Karina, mas a cada segundo que passava, o pânico se intensificava. O que isso significava para sua vida, para Dimas? Dimas, atordoado, balançou a cabeça tentando compreender. Isso não pode estar certo. O que você quer dizer com isso? Sua voz era um sussurro, uma súplica. Ele olhou para Valentina, depois para Karina.
como se estivesse buscando uma resposta que ninguém tinha. O que você fez com o pai? Valentina disparou, apontando para a mãe, sua frustração carregando cada palavra. Você sempre nos manteve no escuro. Eu não tinha escolha. A mãe disse, os olhos cheios de lágrimas. Eu precisava protegê-las de um passado que... Um estrondo mais forte ecoou. As janelas estremeceram e uma luz intensa piscou, mergulhando o ambiente em penumbra. Karina ficou paralisada, seu coração batendo acelerado quando a porta da casa se fechou com um golpe. E então, tudo se apagou. No breu, um grito cortou a escuridão. Uma voz feminina que Karina reconheceu imediatamente. Era a voz de Valentina. Karina, o que foi isso? Karina tentou se mover, mas o medo a ancorava no lugar. O silêncio se instalou, pesado como uma manta sufocante. Então, algo escorregou pela sala, um movimento que fez Karina ficar alerta. A luz voltava aos poucos, revelando o caos, objetos virados, um clima de incerteza pairando no ar. Quando a luz finalmente estabilizou, a cena diante dela era surreal. Dimas estava de pé, mas não estava mais apenas confuso. Ele segurava um objeto, algo frio e metálico, que refletia a luz de maneira inquietante. Karina arregalou os olhos, percebendo que era uma arma. O que isso significava? O que você está fazendo, Dimas? Karina perguntou, sua voz trêmula de medo. Isso não é o que parece. Eu não sei. Ele respirou fundo, parecendo lutar contra o próprio pânico. Eu não queria que isso fosse verdade. Valentina gritou. Dimas, solte isso! O que você está fazendo aqui? O que você sabe? A mãe de Karina avançou. Dimas, não faça isso. Você não precisa. Mas antes que ela terminasse, uma sombra surgiu no fundo da sala e um homem entrou. A expressão dele era conhecida. Era Rafael, o pai que eles achavam que estava morto. O ar parecia ter sido roubado de Karina, e tudo em sua cabeça girou. O que está acontecendo? Rafael perguntou, olhando em volta, os olhos mudando de preocupação para um sobressalto que se transformou em horror ao ver a arma na mão de Dimas. Você está vivo? Karina gaguejou, o choque quase a deixando sem palavras. Era tudo muito confuso. O mundo de certezas que ela tinha antes desmoronando como um castelo de cartas. Sim, e agora você precisa entender, Rafael disse, avançando com cautela. Dimas não é só seu irmão, ele é o verdadeiro sucessor do nosso legado. E Valentina, ela não pode saber. Karina olhou entre os rostos, seu coração batendo forte. Era um jogo intrincado de mentiras e segredos, e agora tudo parecia desmoronando, prestes a entrar em colapso. O que mais não estavam contando? Uma sirene soou ao longe, mas dentro daquele quarto, o tempo se arrastava e Karina sentiu que algo terrível estava prestes a explodir. O passado não era o que parecia, e nenhum deles estava livre do emaranhado de mentiras que os prendia. A tensão estava no ar, e ela sabia que essa revelação mudaria tudo. O que você quer dizer com isso? Karina perguntou, a voz falhando. Seu coração estava acelerado, o medo misturado com um desejo desesperado de entender. E o que mais eles não sabiam? A resposta estava prestes a surgir, e Karina sabia que, independentemente do que acontecesse, nada voltaria a ser como antes. A verdade era um labirinto, e eles estavam prestes a se perder nele. Karina piscou, ainda atordoada pela revelação. O ar estava carregado como uma tempestade prestes a estourar. Olhos se voltaram para a mãe, que parecia mais uma estranha do que uma figura materna. As palavras dela estavam martelando na cabeça de Karina, mas a cada segundo que passava, o pânico se intensificava. O que isso significava para sua vida? Para Dimas? Dimas, atordoado, balançou a cabeça, tentando compreender. Isso não pode estar certo. O que você quer dizer com isso? Sua voz era um sussurro, uma súplica. Ele olhou para Valentina, depois para Karina,
como se estivesse buscando uma resposta que ninguém tinha. O que você fez com o pai? Valentina disparou, apontando para a mãe, sua frustração disparando. Você sempre nos manteve no escuro. Eu não tinha escolha, a mãe disse, os olhos cheios de lágrimas. Eu precisava protegê-las de um passado que... Um estrondo mais forte ecoou. As janelas estremeceram e uma luz intensa piscou, mergulhando o ambiente em penumbra. Karina ficou paralisada, seu coração batendo acelerado quando a porta da casa se fechou com um golpe. E então, tudo se apagou. No breu, um grito cortou a escuridão. Uma voz feminina que Karina reconheceu imediatamente. Era a voz de Valentina. Karina! O que foi isso? Karina tentou se mover, mas o medo a ancorava no lugar. O silêncio se instalou, pesado como uma manta sufocante. Então, algo escorregou pela sala, um movimento que fez Karina ficar alerta. A luz voltava aos poucos, revelando o caos, objetos virados, um clima de incerteza pairando no ar. Quando a luz finalmente estabilizou, a cena diante dela era surreal. Dimas estava de pé, mas não estava mais apenas confuso. Ele segurava um objeto, algo frio e metálico, que refletia a luz de maneira inquietante. Karina arregalou os olhos, percebendo que era uma arma. O que isso significava? O que você está fazendo, Dimas? Karina perguntou, sua voz trêmula de medo. Isso não é o que parece. Eu não sei. Ele respirou fundo, parecendo lutar contra o próprio pânico. Eu não queria que isso fosse verdade. Valentina gritou. Dimas, solte isso. O que você está fazendo aqui? O que você sabe? A mãe de Karina avançou. Dimas, não faça isso. O que está acontecendo? Rafael perguntou, olhando em volta, os olhos mudando de preocupação para um sobressalto que se transformou em horror ao ver a arma na mão de Dimas. Você está vivo? Karina gaguejou, o choque quase a deixando sem palavras. Era tudo muito confuso. O mundo de certezas que ela tinha antes desmoronando como um castelo de cartas. Sim, e agora você precisa entender, Rafael disse, avançando com cautela. Dimas não é só seu irmão. Ele é o verdadeiro sucessor do nosso legado. E Valentina, ela não pode saber. Karina olhou entre os rostos, seu coração batendo forte. Era um jogo intrincado de mentiras e segredos, e agora tudo parecia desmoronando, prestes a entrar em colapso. O que mais não estavam contando? Uma sirene soou ao longe, mas dentro daquele quarto, o tempo se arrastava, e Karina sentiu que algo terrível estava prestes a explodir. O passado não era o que parecia, e nenhum deles estava livre do emaranhado de mentiras que os prendia. A tensão estava no ar, e ela sabia que essa revelação mudaria tudo. O que você quer dizer com isso? Karina perguntou, a voz falhando. Seu coração estava acelerado, o medo misturado com um desejo desesperado de entender. O que mais eles não sabiam? Foi então que Dimas, ainda com a arma em mãos, balançou a cabeça com um gesto de negação. Isso não faz sentido. O que você quer dizer com legado? Antes que alguém pudesse responder, um estrondo ressoou novamente, mais forte do que antes, e um pedaço da parede se desprendeu, revelando um espaço secreto por trás dela. Karina ficou paralisada. O que era aquilo? Um lugar esquecido? Uma passagem? E o que mais estava escondido ali? A luz da sala piscou, e Karina percebeu que a inquietação de Dimas estava se transformando em desespero. Ele olhou para a passagem aberta, como se algo ali o chamasse. A atmosfera estava tão carregada que ela mal conseguia respirar. E então, algo inesperado aconteceu. Dimas começou a andar em direção à abertura,
sua expressão transparecendo uma determinação que Karina nunca tinha visto antes. Se eu sou o sucessor, então eu preciso descobrir a verdade. E vocês vão comigo. As palavras Billy lançaram gritos de alarme em Karina e Valentina, e um frio percorreu a espinha delas. O que mais estaria ali dentro? Os segredos que tanto escondiam estavam prestes a vir à tona, e tudo o que elas acreditavam estava prestes a desmoronar mais uma vez. Karina olhou para a passagem, seu coração em alerta. O que mais iria sair de todas aquelas sombras? Karina sentiu o peso do olhar de Dimas. A tensão na sala fazia o ar parecer denso. O que ele estava pensando? O ambiente estava saturado de segredos. Dimas olhou para a passagem aberta novamente, a determinação dele subindo como fumaça. Assim, enquanto a casa tremia sob o peso da revelação, a mãe de Karina avançou, a mão estendida, como se tentasse desesperadamente controlar a situação. Dimas, você não compreende. Ela implorou, a voz embargada. Não vá. O que você descobrirá poderá ser devastador. Mas Dimas já estava se movendo, o olhar fixado na abertura sombria. Karina estava prestes a gritar, mas o que aconteceu em seguida fez seu sangue gelar. De repente, uma sombra se projetou, na parede ao fundo. Era uma presença tão densa que parecia sufocar. Karina sentiu um frio intenso atravessar seu corpo. O que era aquilo? Então, sem aviso, uma figura alta e imponente apareceu. Era Roberto, o pai de Dimas, o homem que todos acreditavam estar desaparecido. O rosto de Dimas empalideceu, como se a vida tivesse sido arrancada dele em um segundo. A expressão de Roberto era um misto de alívio e fúria. Dimas! Ele gritou, a voz ecoando pela sala. O que você sabe sobre sua mãe e o legado? Karina não conseguia acreditar no que via. A mente dela estava em colapso. Dimas e Roberto. Aquilo nunca fez parte da sua realidade. Dimas era irmão de Valentina, e agora seu pai estava ali, como um fantasma do passado, arrastando todas as certezas para a lama. Você estava vivo? Dimas nunca pareceu tão perdido. Por que você nunca voltou? Não é o que você pensa, Roberto retrucou, movendo-se para mais perto. Seu olhar penetrante varria o ambiente, buscando respostas. Existe uma razão para tudo o que aconteceu. Karina, neste momento, estava em um turbilhão emocional. Como essas peças se encaixavam? O que sua família e a de Dimas realmente escondiam? O nó na garganta dela parecia intransponível. Ela nunca poderia imaginar que o passado puxava as cordas do presente com tanta força. Valentina, furiosa, rompeu o silêncio. Isso é um pesadelo. Sua mãe nos deixou no escuro. Agora você vem aqui, pai, como se tudo fosse simples. O que você está escondendo? Roberto olhou para Valentina, e nesse instante, algo na expressão dele mudou. Karina não poderia acreditar no que estava prestes a ouvir. Valentina, você precisa saber que não é filha de sua mãe. As palavras saíram como um sussurro, mas soaram como um trovão. Todo o ar pareceu escapar da sala. O que isso significava? O chão parecia se abrir sob os pés dela. Um silêncio atordoante tomou o ambiente. Dimas congelou, o olhar vazio. Karina sentiu seu mundo desmoronar novamente. Valentina olhou para Roberto e a confusão se transformou em desespero. O que você quer dizer com isso? Valentina quase gritou, a raiva misturada à dor. Quem sou eu, então? Você é? Sua verdadeira mãe é outra mulher, mas a família que tem agora é tudo um jogo de segredos que já se arrasta há anos. Roberto disse, o desespero nos olhos. Não só você, Dimas. Todos nós estamos envolvidos nisso. Karina não sabia o que pensar. A dinâmica da sala mudou novamente. Segredos profundos estavam vindo à tona. A verdade estava cheia de sombras,
e ninguém sabia onde ancorar o medo que se alastrava. De repente, um novo estrondo, mais alto que antes, fez ecoar pela casa. Um estalo, seguido de um movimento violento que fez o chão tremer. O medo se espalhou pelo ambiente. Algo estava prestes a acontecer. Roberto olhou para a parede que se erguia à sua frente. Não, não pode ser! Ele gritou, ao mesmo tempo em que Karina sentiu algo perfurar a lógica da realidade que conhecia, como se o tempo e o espaço estivessem se desintegrando. E nesse momento, a passagem erguida ameaçou desabar, revelando uma nova dimensão do terror. Karina sabia que nada voltaria a ser como antes. Os laços estavam se rompendo. E a verdade era apenas o começo de algo ainda mais assustador. E o que Karina poderia fazer agora? Sua mente girava, e a única certeza que tinha era que tudo estava prestes a desmoronar de uma vez por todas. A passagem secreta parecia pulsar, como se estivesse viva. Karina estava tensa, o coração batendo descontrolado, enquanto o eco dos gritos e do choro envolvia o ambiente. Dimas, agora com a arma em mãos, estava em uma encruzilhada. Ele podia ouvir a voz de seu pai, mas esta não era a única coisa que ecoava. O som do estalo da parede se tornava cada vez mais intenso, como um aviso iminente. Dimas, não! Karina gritou, avançando com a mão estendida, mas a determinação dele não vacilou. O que mais você esconde de mim? Dimas respondeu, a raiva estampada no rosto. O que mais está em jogo? Nesse instante, enquanto todos aguardavam a resposta, uma sombra mais intensa surgiu na passagem. Um movimento rápido tomou conta do ambiente, e algo se lançou para fora do buraco que havia na parede. Era uma caixa antiga, coberta de poeira e teias de aranha. Dimas hesitou, mas a curiosidade superou o medo. Ele se abaixou e abriu a caixa com um movimento brusco. Os olhos de todos se voltaram para ele, incrédulos. Dimas retirou um diário desgastado. As páginas amareladas pareciam flutuar com o toque delicado de seus dedos. Assim que ele folheou as páginas, algo em seu rosto mudou. A cor desapareceu, e a expressão de confusão se transformou em desespero. O que está escrito aí? Karina sussurrou, tremendo. A voz dela mal alcançava o fundo da sala. Dimas olhou para Karina, depois para Valentina, e finalmente para a mãe. E tudo estava preso em um único instante tenso. O peso da revelação estava nas palavras que ele estava prestes a ler em voz alta. Eu não podia contar a verdade. Eles não devem saber. Ele começou a ler, a voz vacilante. Dimas é o verdadeiro herdeiro da fortuna e tudo o que isso implica. A traidora é Valentina. Eu precisei fazer uma escolha para protegê-lo. Silêncio. A única resposta foi o ar pesado na sala. Roberto, o pai, ficou paralisado, enquanto Valentina estava pálida como uma folha de papel. Karina sentia a terra se movendo sob seus pés. O que isso significava? A revelação estava prestes a destruir as frágeis relações que ainda se sustentavam ali. Valentina não é quem você imagina que seja. Dimas continuou, a voz tremendo. Ela está conectada ao nosso passado de maneiras que vocês não sabem. A única opção era a separação. Valentina encarou Dimas, a indignação crescendo em sua expressão. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. É isso que está no diário. Dimas gritou indignado. Nós nunca estamos a salvo, Valentina. A verdade é que você e eu não somos apenas meio-irmãos. Somos primos. A sala inteira congelou. Os olhares se cruzaram em busca de respostas que ninguém tinha. Karina não sabia se gritava ou chorava. O mundo que conhecia estava desmoronando em suas mãos. Dimas olhou para a mãe em busca de alguma resposta, mas Roberto a interrompeu.
Isso não pode ser, Roberto murmurou, a pálpebra tremendo. No fundo da sala, o diário fazia parecer que a casa estava viva, absorvendo segredos. Mas o caos ainda não havia terminado. A passagem voltou a estremecer, e a casa parecia gritar por atenção. Carina olhou fixamente para a estrutura em ruínas. E a última coisa que esperavam aconteceu. A parede se desfez, desmoronando como um castelo de cartas, revelando uma câmara com um cofre antigo. A mente de Carina voou. O que estava dentro? Segredos ainda mais profundos? O alarme era nítido nas vozes que se sobrepunham, e a tensão explodia como um fogo prestes a se alastrar. O que mais estariam escondendo? Essa história não acaba aqui, Carina exclamou, o sangue nas veias fervendo. Precisamos descobrir a verdade. Estavam de pé na beira de um abismo. Tudo o que pensaram saber foi reduzido a cinzas. O passado começou a gritar, e eles estavam prestes a descobrir que as consequências da verdade poderiam ser devastadoras. A ansiedade era palpável, e o que viria a seguir poderia desliterar o que restava da vida que conheciam. Enquanto o diário caía das mãos de Dimas, o silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Os olhos de todos estavam fixos na velha caixa e no peso da verdade que ela carregava. O clima estava tenso, quase palpável, como uma tempestade que estava prestes a explodir. E foi nesse momento que um novo estrondo sacudiu a casa, mais forte do que todos os outros. As paredes tremiam e o chão sob os pés deles parecia desmoronar. "O que foi isso?" Carina gritou, quase sem voz, enquanto tentava manter o equilíbrio. Dimas, completamente aturdido, desviou o olhar da caixa e se virou para a passagem, que estava começando a se desmantelar. A poeira subia e cobria tudo ao redor, e então, como se o universo tivesse decidido brincar com eles, uma figura emergiu das sombras. Era um homem, vestido de forma casual, mas a expressão em seu rosto não dizia nada de comum. Ele tinha uma cicatriz que cruzava seu olho esquerdo, e o olhar que ele lançou era de quem sabia coisas que ninguém mais sabia. Carina sentiu um arrepio ao olhar para ele. "Finalmente encontrei vocês", disse o homem, a voz grave reverberando na sala. Todos ficaram em choque, sem palavras. O desconhecido direcionou seu olhar na direção de Dimas, e o peso daquela troca foi imenso. Carina mal conseguia respirar. Um nó se formava em sua garganta. Dimas, tomado pela adrenalina, segurou a arma mais firme. A tensão no ar era tão pesada que poderia ser cortada com uma faca. "Quem é você? O que quer?" Dimas exigiu, a voz trêmula. "Você pode me chamar de Alex, e eu estou aqui para resolver as coisas", respondeu o homem com um sorriso enigmático. Ele então se virou para Valentina e Carina, os olhos brilhando. "Sua mãe me entregou um segredo que mudaria tudo." Carina olhou para sua mãe, buscando respostas em seu rosto, mas a expressão dela estava paralisada, perdida em memórias que ela nunca havia compartilhado. O caos estava se desenrolando diante dela, e ela precisava de respostas. "Que segredo?" Carina perguntou, a voz quase um sussurro. O medo e a expectativa se misturavam. Alex deu um passo à frente, ignorando a arma de Dimas, parecendo completamente confortável, como se estivesse em casa. "O segredo de quem vocês realmente são. A verdade que poderia detonar esta família." "O que você sabe?" Valentina interveio, seus olhos brilhando de raiva e curiosidade. "A verdade que sua mãe escondeu." Alex começou, mas foi interrompido por um estrondo mais forte vindo do fundo da casa. Algo estava errado. As paredes pareciam engolir tudo ao seu redor. E então, coisas começaram a cair, criando uma onda de desespero. O chão começou a se abrir, e uma fissura se formou, se espalhando rapidamente. Carina sentiu o pânico tomar conta de seu corpo. "Vamos sair daqui!" ela gritou. Mas antes que pudessem se mover, Alex levantou uma mão, e uma energia estranha brotou dele. Era como se ele tivesse controle sobre a situação.
Quando ele abriu a boca para falar, as palavras vieram carregadas de uma tensão palpável. Não, precisamos encarar isso agora, ou seremos engolidos pelo passado. O chão tremeu novamente, e a intensidade do momento se intensificou. Dimas, agora perplexo, olhou fixamente para Alex. O que você quer dizer com isso? O que você fez? E foi nesse instante que uma luz brilhante começou a emanar da fissura no chão. Como um portal, sua luminosidade iluminou todos os rostos, refletindo o medo e a curiosidade de cada um deles. Isso transcendeu o choque e atingiu cada um como uma bolsa de ar. A verdade está lá dentro, Alex disse, inclinando-se para a fissura. É hora de confrontar o que vocês realmente são, e não só quem pensam que são. Uma onda de sentimentos cruzou o ambiente. Karina ficou paralisada. O que poderia haver ali dentro? O que mais os unia e os separava ao mesmo tempo? Como último ato antes de tudo se abalar ainda mais, uma risada estrondosa ecoou pela casa. E a voz de sua mãe se fez ouvir. Se vocês entrarem, não há como voltar atrás. E nesse exato momento, Karina sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. O que quer que fosse a verdade, era mais aterrorizante do que qualquer um deles poderia imaginar. Todos se entreolharam, hesitantes, e no fundo de seus corações, a pergunta pairava no ar. Estariam prontos para enfrentar o que vinha em direção a eles? Karina sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto a passagem se abria diante dela. A luz emanava com uma intensidade quase sobrenatural, iluminando os rostos em estado de choque. O ar estava carregado e a tensão era palpável. Dimas segurava o diário com firmeza, como se fosse a única âncora em meio a um mar revolto. "O que mais você tem a esconder?" ele exclamou, sua voz tremendo de raiva e desespero. Alex sorriu, mas havia uma tristeza em seu olhar. "A verdade é algo que pode devastar ou libertar, e eu estou aqui para que vocês decidam." Ele olhou para a fissura, onde a luz dançava como uma chama. O peso das palavras de Alex quase sufocava. Karina sentiu o nó na garganta apertar enquanto recordava os momentos de dor, de traição. Cada segredo revelado agora era como se estivessem atentos a um cordão prestes a se romper. Ao lado dela, Valentina lutava contra lágrimas, mas a força dela formava um escudo de determinação. "Não podemos ignorar isso. Precisamos entender." Roberto e sua mãe trocavam olhares nervosos, e Karina percebeu que ambos guardavam sombras de arrependimento e segredos que a família carregara por anos. Era hora de confrontar tudo isso. Se a verdade está ali, então precisamos conhecê-la. Dimas disse, a voz firme, mesmo com o medo pulsando. Ele deu um passo em direção à luz, a arma ainda em mãos. "Estamos juntos, Dimas. Nossa história não pode acabar assim." E enquanto palavras de apoio escapavam de seus lábios, uma onda de coragem tomou conta dela. O ambiente rugiu com um som ensurdecedor, a fissura na parede crescendo, como um chamado, como um portal para o desconhecido. Todos assistiam atordoados. A luz parecia engolir a escuridão, revelando relíquias, fotos antigas e cartas amareladas, que podiam mudar tudo. Valentina respirou fundo e se lançou ao lado de Dimas. "Vamos juntos. Não importa o que descubra. Somos uma família, e isso é algo que devemos enfrentar." Só que antes que pudessem se mover, um último tremor sacudiu a casa, e as paredes pareciam gritar, como se não quisessem que entrassem. Com o olhar determinado, Karina piscou, a adrenalina a impulsionando. E nesse momento, algo dentro dela se acendeu. "Chega de correr!" gritou, puxando Dimas junto a ela. "Não estamos sozinhos nessa. Podemos nos reconstruir. Podemos nos perdoar." E com essa força renovada, os quatro deram o passo à frente. O medo ainda estava presente, mas a unidade os envolveu. A luz os tomou, e eles adentraram na passagem.
mergulhando no mistério da verdade. Quando a luz os envolveu, um silêncio profundo tomou conta. Karina fechou os olhos, sentindo um calor intenso. Sabia que a jornada deles estava apenas começando, mas agora estavam juntos, prontos para enfrentar as consequências. A cena escureceu, mas uma sensação de esperança começava a brotar, enquanto uma nova narrativa se desenrolava. Um novo ciclo de vida, repleto de promessas e desafios. E assim, com o coração acelerado, Karina se despediu do que conhecia. O futuro ainda era incerto, mas ao lado de seus novos aliados, quem saberia o que poderiam conquistar? Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs sabem da importância de apoiar o canal com essas ações.